meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre texto dissertativo argumentativo. Eu sou a Prof. Fabi e veremos tudo isso e muito mais no nosso FabiFlix, o seu streaming de língua portuguesa. Então, hoje, olhando para o texto dissertativo argumentativo, veremos aí as características desse texto dissertativo e também do que faz a argumentação para compor este texto, certo? Bom, primeira questão aí que vamos analisar é o que é uma dissertação, certo? Então, uma dissertação nada mais é do que um gênero discursivo que analisa, explica, interpreta e avalia os vários aspectos associados a uma determinada questão. Tranquilo, certo? Por isso que a gente sempre tem inúmeros temas que fazem parte da produção das dissertações, principalmente nos nossos vestibulares aí, ok? Bom, qual é a linguagem utilizada para minha dissertação? É a terceira pessoa. Então, um exemplo que eu coloco aí, suponhamos que o meu tema seja sobre saúde, ok? E aí eu coloco assim, a saúde pública brasileira é um reflexo do pouco investimento do governo na área, ok? Então, veja que o meu verbo aí, que é o verbo ser, está em terceira pessoa e você vai sempre discorrer sobre o assunto. Embora seja sua opinião colocada nesse assunto, você não vai utilizar a primeira pessoa. No puede, ok? E aí nós vamos ver agora algumas das estratégias argumentativas para compor a argumentação ao longo do seu texto. A gente não pode simplesmente falar de um tema só por falar, mas mais interessante do que isso é que a gente se apoie em algumas estratégias e que sejam argumentativas. Por exemplo, uma delas muito interessante aí é a citação, atribuição de autoria. Então, sempre que você puder utilizar algum autor, algum especialista que discorra sobre esse assunto e você consiga, então, com essa citação, amarrar toda a sua ideia e todo o desenrolar, né, do seu texto, é excelente. Então, coloquei um exemplo aí para nós, do Daniel Goleman, que cuida aí da questão da inteligência emocional. E a citação dele é assim: todas as emoções são, em essência, impulsos que nos levam a atuar, programas de reação automática com os que nos dotaram a evolução, aponta o especialista Daniel Goleman. E não se esqueçam de dar a atribuição, certo? Então, essa fala não é minha, é do Daniel Goleman. Vou trabalhar em cima dela ao longo do meu texto e tenho que deixar clara que não é a minha, neste caso, não é o meu ponto de vista, mas do Daniel, e eu vou trabalhar com esse ponto de vista. Veja que nós utilizamos para marcar o início da fala e o término da fala do Daniel Goleman, as aspas, certo? É uma boa estratégia argumentativa aí para os nossos textos. Bom, uma outra estratégia muito interessante são os modalizadores, né? O que é isso? Nada mais é do que algumas palavrinhas que são utilizadas para que a gente possa atenuar as informações. Então, é muito complicado quando a gente faz uma afirmação de algo, a gente ter 100% de que aquela afirmação está envolvendo todas as pessoas que você colocou nessa afirmação. Então, isso é muito complicado. Porque se eu tiver lá que seja uma única pessoa que discorde daquilo ou que não faça parte daquele pensamento, você já não tem a totalidade dele, logo você está fazendo uma afirmação não tão legal, ok? Então, olha aí alguns exemplos que podemos utilizar como esses modalizadores. Eu tenho alguns, poucos, muitos. Eu tenho também advérbios como frequentemente, muitas vezes, quase sempre, talvez, e algumas determinadas flexões de tempo que também fazem essa atenuação, né? Então, gostaria, quereria e assim por diante. Então, se eu for utilizar em algum texto, como eu usei ali o exemplo sobre saúde pública, o que eu devo dizer é que grande parte do nosso governo não está preparado para fazer ações que de fato sejam benéficas à nossa população. Um exemplo, certo? Não posso dizer que
todo mundo do governo não está se responsabilizando para tentar melhorar isso, mas talvez, como eu não vejo grandes investimentos na área, eu posso dizer que grande parte do governo, então, não tá fazendo, né? Fazer o que, né, gente? Acontece. Não podemos, né? Outra estratégia argumentativa que você pode utilizar é a pergunta retórica. É aquela pergunta que a gente sempre diz que você não precisa respondê-la, mas muito pelo contrário, você vai colocá-la lá para chamar a atenção do seu leitor e fazer com que ele reflita sobre essa questão, certo? Então, uma possível pergunta que eu utilizei de exemplo aí é: a corrupção seria a resposta de uma sociedade corrupta? Será? Isso é para refletir. E, obviamente, que ao longo do seu texto, você vai meio que de forma indireta responder esta pergunta com outros argumentos que você coloque, meio que comprovando que talvez a sociedade só reproduza, o governo seja só a reprodução de, infelizmente, uma sociedade que também esteja corrupta, né? Mas também cuidado, utilize sempre os modalizadores aí, certo? Outra estratégia que vemos que é excelente, por exemplo, também é você comparar realidades aí, né? Então, você faz uma comparação para destacar as diferenças. Então, o exemplo que eu utilizo é: comparar a diferença dos sistemas educacionais do Brasil e da Suécia não é suficiente. E aí, obviamente, que você vai discorrer sobre isso. Você pode até trazer um ponto dessa educação da Suécia para poder fazer uma comparação mais palpável e discorrer sobre essa questão e validar, né, toda a sua tese, o seu pensamento ao longo da sua dissertação. Então, também trazer exemplos aí, experiências de outros lugares para comparar, enriquece muito seu texto. É uma boa estratégia. Uma outra aí bem interessante, essa eu adoro, porque ela tem o seu quesinho, né? Assim, é a contra-argumentação. Eita lá! Então, imagine você, eu tenho já possíveis argumentos aí. Eu primeiro escolho sempre o meu posicionamento diante de determinado tema, certo? Ok. Se eu já tenho o meu posicionamento muito claro, mesmo que eu tenha muitos argumentos que me validam da minha posição, eu também acabo sempre conhecendo um pouco do argumento contrário, certo? Do que as pessoas dizem, aquelas que não defendem o mesmo ponto de vista do que eu, que defendem um outro ponto de vista. Então, diante disso, eu vou utilizar este argumento contrário e, de alguma maneira, eu vou trabalhar neste argumento, trazendo ele para minha redação, mas para desconstruí-lo, para acabar com essa argumentação, certo? Então, eu dou aquele entenderzinho de que, olha, eu sei que este argumento, que é o contrário, diz isso, mas... E aí você desconstrói todo esse argumento. Por que essa é uma grande estratégia aí? Porque mostra que você tem conhecimento não só do seu posicionamento, mas também do posicionamento do outro. E para uma dissertação isso é excelente, porque isso vai mostrar o quanto você tem de discernimento do assunto, ao ponto de, sabendo dos dois lados, das duas possibilidades de escolha que você pode ter, você escolheu aquele que você de fato acha o mais interessante, porque você conhece os dois pontos e aí você escolhe. Olha que interessante, muito bom, né? Então, vamos ver aí um exemplo que eu coloquei, tá? Eu tenho um argumento favorável aí, por exemplo, a liberação do comércio é necessária para não quebrar a economia. Isso se a gente está ainda visualizando aquele primeiro tema, saúde, certo? E a gente está diante de uma pandemia, ok. E aí eu vou fazer o quê? Um contra-argumento dele. Então eu começo com essa argumentação, olha lá. Só que eu já uso aí
uma palavrinha que já dá ideia pro meu leitor de que, olha, então, eu sei que tem isso, mas deixa eu explicar melhor este ponto de vista, desconstruí-lo e você vai entender. E aí eu coloco assim, ó. Embora a liberação do comércio seja necessária para não quebrar a economia, os riscos de aumentar o contágio pelo Covid-19 não compensará para o mercado financeiro. E aí eu quebro esse argumento dizendo, olha, eu sei que tem um ponto muito interessante, um argumento muito interessante sobre essa questão da economia, mas também a quantidade de pessoas que vão morrer, e obviamente você vai desenvolver isso ao longo do seu texto, talvez ao longo de pessoas, né, ao longo do tempo aí, a quantidade de pessoas que poderão morrer devido ao contágio e todos os problemas que eu também vou acarretar à minha saúde, quer dizer, vai sair da conta de alguém, certo? Então, talvez para o mercado financeiro também não seja tão boa a estratégia assim. Possível contra-argumento, certo? E aí, um outro argumento que eu posso utilizar, que também é muito bom, e nesse é muito difícil de você contra-argumentar, tá? Um pouco mais difícil, mas tudo dá, né? Um pouco mais difícil, mas tudo dá. São a questão de utilizar os números. E aí, quando eu digo essa questão de números, que é o argumento por comprovação, eu tenho aí dados, percentuais e estatísticas que você pode utilizar para compor o seu texto. Então, eu trago aí uma pesquisa, mas já de um outro tema, né? Então, eu tenho aí que 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma notícia falsa. E aí, sempre que eu utilizo um dado, ele tem que estar correto e eu também tenho que citar qual foi a fonte que eu estou utilizando meu dado. E aí eu coloco aí, confirma a pesquisa realizada pela Kaspersky, empresa global de cibersegurança, ok? E aí também, mais uma vez, colocada aí essa argumentação, né, o argumento por comprovação, eu vou discorrê-lo e vou trazer para a defesa do meu posicionamento, certo? E aí, para encerrar, a gente vai falar um pouquinho da estrutura, que ela é extremamente comentada, essa estrutura, então nem vou me ater a tanto ela, mas vou explicar um pouquinho, que nada mais é do que eu tenho aí na primeira parte da minha dissertação a apresentação da tese, certo? Então você vai introduzir o tema e tudo que você vai discorrer ao longo do seu texto, e como que você vai comprovar a tese colocada lá no início ao longo dos seus argumentos, da utilização dos seus argumentos. Aí vem na sequência o desenvolvimento dessa tese com a sua argumentação. Então eu tenho lá uma tese, eu vou defender algo, o meu posicionamento, e vou desenvolver toda essa minha defesa te colocando a par de N argumentos que eu utilizo para a defesa dela. E por fim, eu tenho a conclusão da defesa defendida. É claro que quando a gente olha para o modelo Enem, por exemplo, nós vamos ter ali, além da conclusão de tudo, né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu utilizei toda essa argumentação, né? Qual que era o meu propósito? E aí você vai concluir a sua tese, você precisa colocar também uma proposta de intervenção que vai nada mais, nada menos do que encerrar toda a sua argumentação dizendo, olha, eu não sei só apontar todas essas questões, mas eu também tenho um senso crítico de dar a você, né, meu leitor, uma possível proposta de melhoria, aquilo de intervenção para minha tese defendida, para o tema que eu estou discorrendo ao longo da minha dissertação. Certo? Tranquilinho, né, gente? Ó, dissertação é fenomenal, é um texto crítico, gosto bastante, e façam uso dos tipos, né, das estratégias argumentativas que certamente vão enriquecer o seu texto, ok? Então, para a aula de hoje é só, fiquem aí com as referências que utilizamos e até o próximo episódio do FabFlix. Beijo, tchau, tchau!